Olá, pessoal! Que a paz de Cristo esteja contigo, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo à nossa aula de Cristologia, parte 5. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre as definições de Cristologia e a obra de Jesus Cristo. Na segunda aula, nós falamos sobre Jesus, 100% homem e 100% Deus. Na terceira aula, nós falamos sobre Jesus, profeta e sacerdote. Na última aula, nós falamos sobre Jesus, rei, e as evidências da vinda do Messias. Vale muito a pena você, antes de dar continuidade a essa aula, você dá uma passada nos vídeos anteriores das aulas anteriores. O conteúdo está muito rico, está muito detalhado, muito desmiuçado para poder abençoar a sua vida. E hoje nós falaremos sobre as conquistas da morte de Jesus. O que é que representa a morte de Jesus para a humanidade? Eu gostaria de lhe convidar a você acompanhar comigo na tela o nosso slide. A morte de Jesus. A morte do Cordeiro é o tema principal das Escrituras. Nós falamos nas aulas anteriores que toda a Bíblia ela está voltada para Jesus. Todo o contexto da obra e do propósito de Deus estava direcionado e se cumpre em Jesus. Nós podemos analisar vários versículos de escritores diferentes, em tempos diferentes, que todos eles fazem menção a Jesus, a vinda do Messias, a sua morte, ressurreição e ascensão. Então hoje nós iremos dar continuidade dentro desse contexto de evidências que mostram que mesmo textos escritos há 800 ou há mais de 1000 anos antes da vinda de Cristo, que já fazia referência à sua vida. E hoje nós vamos falar o primeiro ponto, dando continuidade a esse contexto da conexão, da tipologia das Escrituras em relação a Jesus. Primeiro ponto, serviriam vinagre a ele. A referência está lá em Salmos 69, 12. Eu quero lhe convidar para você abrir junto comigo esse versículo. Gostaria de pedir perdão a vocês, porque o versículo correto é Salmo 69, 21. Possivelmente um erro de digitação no slide. Porém, o texto que eu vou transferir agora para vocês na tela faz referência ao texto correto. Então, no slide que passou anteriormente está versículo 12, mas o versículo correto é o 21. E diz assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. São coisas até de nós ficarmos espantados mediante a perfeição da Bíblia, mediante como que um evento é esmiuçado por várias características que vão desde que ele nasceria de uma virgem, da cidade que ele iria nascer, desde quais seriam as suas características,
de quais seriam a sua obra, de como seria a sua morte e detalhes específicos. É impossível uma conexão tão grande envolvendo tantos textos que foram escritos ao longo de mais de 1.600 anos serem editados. Somente a perfeição e a inspiração de Deus, voltada para as Escrituras, que seriam deixadas para a edificação do seu povo e da sua igreja. Nós vemos, como lemos no versículo anteriormente, que está lá no Salmo 69, um salmo escrito por Davi, há quase 1.000 anos, há mais de 1.000 anos antes da vinda de Cristo, que já faria referência, alusão àquilo que ele passaria. Que ele teria sede, que beberia água, mas dariam vinagre a ele. E eu gostaria de compartilhar uma curiosidade com você. Nós não temos evidências bíblicas para afirmar o que eu vou dizer para vocês. Mas, mediante os estudos históricos e evidências conforme os aspectos culturais e pela tradição da época, muito voltada de como que era a cultura helenística e qual era a rotina e a vida, né, dos romanos, daqueles que seguiam as regras e lei de Roma, que nos fazem entender detalhes específicos sobre esta passagem. O texto vai dizer que Jesus teve sede, estava pendurado na cruz e ele pediu algo para beber. A bebida comum para se oferecer seria água. E o texto vai falar que um dos soldados pegou uma esponja, molhou no vinagre e deu a ele de beber o vinagre. Esta ação fez se cumprir o que estava nas Sagradas Escrituras. Porém, existe um outro aspecto que pode nos levar a entender que a vergonha e a humilhação que Jesus passou foi muito maior do que estar naquela condição desfavorável, perdendo sangue, sofrendo, pendurado naquela cruz, já sentindo talvez falta de ar e receber uma bebida alcoólica, uma bebida forte, que possivelmente queimou tudo por dentro. Mas existe uma grande possibilidade de que essa vergonha tenha sido muito maior. De acordo com o costume de Roma, os banheiros públicos, eles possuíam, eu vou abrir aqui uma imagem para vocês, para que vocês possam ter um pouco da noção de como que era o banheiro público em Roma. Vocês podem ver aqui, ó, que onde está da esquerda para a direita, né, no meio do vídeo, você vê aqui, ó, no meio da tela da figura, você vê que há um recipiente, certo? Com a haste de madeira e uma esponja. O entorno onde estão esses homens aqui, né, com esse chinelo amarrado até o meio da canela, possivelmente são cidadãos romanos. Onde ele está sentado aqui seria o vaso, a latrina, né, o vaso sanitário. Está vendo que ao lado dele dá para ver um acesso? Então, possivelmente, os dejetos iam para uma galeria aqui embaixo. E você vê aqui o que aparentemente é um escravo, um servo, que está agachado, bem no canto direito do vídeo aqui, ó. Um servo agachado, realizando a limpeza. Se você for olhar com mais detalhe, parece um canal, uma vala, que aparentemente havia algum tipo de líquido, uma água, que muito provavelmente serviria para realizar a limpeza desses locais. Talvez pudesse ser que eles realizassem, né, o derramamento da urina nessa vala, né, e as fezes direto nessas caixas.
Mas qual é o ponto que tem relação com Jesus? Esse caixote aqui no meio, há evidências históricas que comprovam que o líquido que eles utilizavam para poder realizar a higienização, descontaminar, limpar essa esponja era o vinagre. E para que ele usava essa haste? Essa haste aqui de madeira com essa esponja era o que se utilizava para realizar a limpeza, né, dos dejetos fecais de resíduo após a pessoa defecar. Hoje nós utilizamos o papel higiênico, naquela época não existia evidência do papel higiênico, então eles tinham essa solução. Pegava essa haste que tinha uma esponja, após terminar o seu serviço aí, como a gente diz de uma maneira meio brasileira, depois que o cara terminava o número 2, ele realizava a limpeza do bumbum com essa esponja. Terminava, ele limpava nesse caixote com vinagre. Então nós podemos crer que talvez a esponja com vinagre que foi oferecida a Jesus foi um material que os romanos utilizavam para limpar os seus resíduos fecais, para limpar as fezes. Isso demonstra de uma maneira muito mais intensa de qual foi ou de como foi humilhante e o sacrifício de Cristo por mim e por você. Vamos dar continuidade agora ao nosso slide. Seus vestidos seriam repartidos e a túnica seria lançada à sorte. Olha aí. Salmos 22, 18. Vamos lá. É muito importante que você passe esse estudo com seus registros de anotações. Aqueles que têm o costume do caderninho, anotem. Aqueles que têm os seus registros em meios digitais também é muito importante. E seria extraordinário que você me acompanhasse, ou através de uma Bíblia, né, com sua Bíblia aberta, aqueles que são mais conservadores, que gostam de ter a Bíblia e folhear a Bíblia, ou então aqueles que já usam de meios tecnológicos, sua Bíblia online, no celular, no tablet, no seu notebook. Mas acompanhe comigo. Salmos 22, 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. A gente vê um texto lá em Salmo que faz referência àquilo que aconteceria com Jesus. Seria abandonado por Deus. Jesus, no seu momento de angústia, ele chegou a declarar: meu Deus, por que me desamparaste? Mas tudo aquilo era necessário para cumprimento do propósito e da vontade do Senhor. Esse estudo de hoje é um passeio na Bíblia. Nós vamos passear na Bíblia hoje. Salmos 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Um texto dos Salmos, escrito por Davi, mas que fazia referência a Jesus. Davi foi um rei que fez referência a Jesus. As obras de Davi, o contexto de Davi faz referência, é tipologia a Jesus. Então, essas palavras escritas por Davi estavam fazendo alusão, referência àquilo que Cristo iria passar. Vamos voltar
para o slide. Ao morrer, entregaria o seu espírito a Deus. Muitas pessoas falam assim, eu já ouvi algumas pessoas falarem, porque o diabo matou Jesus. O pecado matou Jesus. A morte matou. Jesus, ele se entregou. Ele se doou. Acompanhe comigo no Salmos 31, 5. Jesus, ele entregou o seu espírito a Deus. Acompanhe comigo na tela. Salmos 31, 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Outro ponto. Seria transpassado com uma lança. Está lá em Zacarias 12, 10. Vamos lá? Zacarias 12, 10. Acompanhe comigo. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram. Olha aí. Prantar-Eloão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por aquele como se chora amargamente pelo primogênito. Amados, não é somente 1, 2, 3, 5, 10 textos. Eu estou trazendo aqui somente alguns exemplos. O nosso estudo até agora, ele busca um aprofundamento maior, mediante a importância dessa disciplina. E como eu falei com vocês no primeiro vídeo, que no tempo que nós vivemos hoje, nas circunstâncias da igreja brasileira, nunca se foi tão necessário a igreja se aprofundar em Jesus, na obra de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Mas são muitas evidências que nós vemos na Bíblia de inúmeros detalhes que fazem referência à obra de Jesus. É extraordinário demais isso daí, amados. Extraordinário demais. Os seus ossos não seriam quebrados. Salmos 34, 20. Vamos lá abrir esse texto? Será que está escrito isso mesmo? Será? Salmos 34, 20. Preservar-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Salmos 34, 20. O salmista já fazia referência àquilo que aconteceria com Cristo. Eu imagino que talvez as primeiras pessoas que liam esse salmo, talvez elas não fizessem ideia do que isso queria dizer. Talvez eles achavam que isso era algo exclusivo para o rei. Mas somente Deus, que está no futuro, que está no nosso futuro, que está no seu futuro, que sabe de tudo e todas as coisas. E que tudo aquilo que às vezes a pessoa, mesmo sem saber que estava escrevendo, mas estava direcionando para algo que estaria por vir. Seria sepultado entre os ricos. Pois é. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre um homem chamado José de Arimateia, que emprestou o túmulo de sua família para que Jesus fosse sepultado. Mas por que, Fabrício? Para quê? Será que foi para testar o fariseu, o senador, José? Eu acredito muito que era para cumprimento da palavra. Cumprimento da palavra do Senhor. Vamos ver esse texto agora? Isaías 53, 9. Vamos nessa? Isaías é um livro escrito cerca de 800 anos antes de Cristo. Como é possível que um texto desse, em uma época que nem a morte de cruz não existia ainda,
já fazia referência a Cristo. Isaías 53:9 diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, lá em Isaías, o profeta já fazia alusão a detalhes muito específicos do que aconteceria durante o processo da obra, do exercício da vida de Cristo, da sua morte e ressurreição. Especificamente no versículo que nós lemos, fala de que ele seria sepultado, estaria com os ricos na sua morte. Se submeteu como um servo, se fez de servo, mas em seu sepultamento teve essa honra. O túmulo ao qual foi disponibilizado foi um túmulo entre os ricos, entre os nobres da sua época. Vamos agora para o próximo slide. Conquistas da morte de Jesus. Por um só homem entrou o pecado, e por um homem alcançamos a salvação. No slide anterior, nós vimos detalhes que falava sobre a referência da morte de Cristo, daquilo que ele sofreria no seu processo de morte. Agora nós iremos falar alguns pontos que foram cruciais como resultados de conquista pela sua morte. Eu quero que você preste muita atenção, porque tudo que iremos falar aqui agora será de extrema importância. Por um homem entrou o pecado, através de Adão, pelo estabelecimento de sua desobediência, foi estabelecido o pecado, e pelo pecado de Adão, maldito foi a terra e a sua descendência. Todos os homens pecaram por conta da descendência adâmica. A natureza pecaminosa, característica do homem pecador, foi o que destruiu a intimidade e a comunhão da criatura com o seu Criador. Muito se fala às vezes de Jesus, muitas vezes falam de Deus como referência à justiça. Falam de Deus pelo posicionamento firme dele com o homem, com o próprio Adão, não tolerando a sua desobediência. Em vários episódios, na sequência da história dos hebreus, dos judeus, de Israel, onde Deus exerceu a sua justiça. Mas Jesus é o que às vezes algumas pessoas esquecem de expressar e de abordar. É que por mais que o estabelecimento do pecado veio através de Adão, destruindo a comunhão do homem com Deus, Jesus ele veio como segundo Adão, mas não como um Adão de natureza pecaminosa, mas como um segundo Adão santo, para desfazer a obra do primeiro Adão. Então, por um homem só, por causa de um homem só, entrou o pecado. E todos pecaram. E todos perderam a comunhão. Ah, mas eu não tive culpa. Não tem problema. Adão direcionou essa culpa sobre todos os seus descendentes. Mas da mesma forma que o pecado entrou através de Adão
e por um homem se estabeleceu todas as consequências ruins e o poderio do pecado sobre a vida do homem e a consequência do pecado, que é a morte. Por um só homem também veio a salvação. Por Adão veio o pecado, mas por Jesus veio a salvação. Por Jesus veio a ponte para nos reconectarmos a Deus, para voltarmos ao estado de comunhão de Adão e Eva antes do pecado. No entardecer do dia, no finalzinho da tarde, de quando o Senhor iria ter comunhão com a sua criação. Jesus conquistou esse acesso para nós. Jesus reconectou o homem a Deus. Então, por mais que Adão tenha pecado e trazido uma consequência terrível para todos os seus descendentes, Jesus ele veio para trazer vida, salvação para o homem, para todo aquele que nele crê, para que não pereça, para que não morra eternamente, mas que tenha acesso à vida eterna. Tomou sobre si os nossos pecados. A referência está lá em 1 Pedro 2,24. Jesus, em seu ato de sacrifício, além dele ter consertado o erro de Adão, do primeiro Adão, o segundo Adão veio e arrumou. Ele arrumou a casa. Ele quebrou a consequência do pecado do homem. Ele venceu a morte. Com isso, ele tomou sobre si. Ele tomou para ele toda a nossa culpa. Deus estabeleceu que para toda transgressão precisaria haver compensação. Compensação. O homem, para que ele continuasse vivo, ele teria que seguir a regra que o Senhor estabeleceu através da lei, para remir os seus erros, para se redimir diante de Deus pelos seus erros. Jesus, ele se tornou esse sacrifício, essa oferta, tomando sobre ele os nossos pecados. Todo tipo de pecado. Fabrício, mas a Bíblia fala sobre um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Existe essa expressão que o apóstolo Paulo coloca em suas epístolas. Mas Jesus, ele tomou sobre ele. Se Jesus não tivesse vindo e tomado sobre si as consequências desse pecado, onde não há perdão, ela viria sobre o pecador. Mas ele tomou sobre si. Ele tomou para ele. Ele assumiu toda a carga de pecado de toda a humanidade. Na lei do sacrifício, o culpado colocava a mão sobre o sacrifício para passar a culpa. Essa referência está lá no livro de Levítico 4, capítulo 4, versículo 4. Acompanhe comigo esse versículo na tela. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o molará perante o Senhor. Preste atenção. Era um ato que o sacerdote ele tinha que fazer no momento do sacrifício. Ele tinha que colocar as suas mãos sobre a cabeça daquele animal que estava sendo sacrificado. E naquele momento ali, com aquele ato, ele fazia a transferência de culpa
de pecado sobre aquela criatura. O ato de colocar a mão e passar a culpa para aquela criatura era o que designava para que ela fosse lançada para o sacrifício no processo de expiação e propiciação, ou então ele poderia ser queimado ou enviado como um emissário. Então, esse ato de transferência de culpa era um ritual que era feito pelo sacerdote no tabernáculo ou no templo, logo após. Mas Jesus tomou esse cálice para si de toda a humanidade. Aí eu quero ler com você para nós construirmos juntos esse raciocínio. A referência está lá em Mateus 26, 39. Acompanhe comigo na tela o versículo. Olha o que aqui diz o versículo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e disse: Meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O ato de colocar a mão sobre a cabeça daquela criatura gerava a designação da transferência de culpa. Este cálice, no qual Jesus fala lá em Mateus, ele representa essa culpa. É como que se Jesus fosse naquele momento, aquele cordeiro, por exemplo, no qual o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça e transferia a culpa. O ato de Jesus naquele momento, desse cálice que ele está se referindo, é como que se toda a humanidade lançasse a mão sobre a cabeça dele e transferisse toda a culpa. Toda essa culpa de transferência pelo pecado representou o que seria esse cálice. Seria essa culpa. Seria essa consequência indigesta que traria um extremo de dor e de sofrimento pelo meu e pelo seu pecado. Essa é a interpretação correta sobre o que quer dizer esse cálice. O que é esse cálice? Esse cálice é a culpa dos pecados de toda a humanidade. Jesus conquistou isso por mim e por você. E foi algo tão impactante e difícil para ele, que o texto ele vai dizer assim, que se possível, Pai, ele orando a Deus, ele falou assim, se possível, Senhor, passe de mim, mas todavia não se cumpra a minha, mas sim a sua vontade. Ele padeceu fora da porta por nós. O que quer dizer fora da porta? Vamos lá. Hebreus 13, 12. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 13, 12. Por isso foi também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Se nós formos ler o texto um pouquinho antes, ele vai dizer aqui, ó, no versículo 11, assim, ó: porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados para fora do arraial. No processo do sacrifício que era feito, a cremação
daquele animal era feito para fora da porta. Porque aquele animal, ele recebia a culpa. Ele recebia as consequências do pecado, ele era oferecido. Então, não era digno de que aquele sangue, que seria dos pecados, dos pecadores, fosse derramado em local santo. Por isso, ele era colocado para fora das extremidades. Uma outra forma de nós interpretarmos esse contexto é que a crucificação de Jesus, ela aconteceu para fora dos domínios do muro e da circunferência da cidade. Os leprosos, eles tinham que ficar distantes, para fora da porta. Os pecadores, os transgressores, aqueles que seriam apedrejados, eles eram colocados para fora da porta e eram apedrejados e expulsos. Eles não poderiam manter a comunhão e a convivência com os demais. Então, Jesus padecer para fora da porta, existe uma referência do processo expiatório, do ritual que era realizado para a remissão dos pecados, mas também faz referência que ele foi tratado como um transgressor, mesmo sendo santo, mesmo sendo imaculado, mesmo não tendo pecado, ele sofreu distante, para fora da porta, fora dos domínios de sua cidade, sendo colocado como uma pessoa indigna, em uma morte de cruz que era lançada sobre as piores transgressões que o homem poderia cometer em seu tempo, era direcionada para a morte de cruz. Então, isso é o que quer dizer, é uma das outras formas de expressar o que quer dizer sofrer para fora da porta. Eu gostaria de fazer um corte. Não quero deixar o vídeo muito prolongado para levar por demasiado tempo, para não deixar exaustivo. Então, eu irei registrar um outro vídeo, porque o assunto que eu estarei comentando no próximo slide, ele é um pouco mais robusto e iria estender muito o nosso tempo de aula. Então, nós vamos ficar por aqui, nessa quinta parte da nossa aula, para que você consiga mastigar bem, que você consiga processar bem esse conteúdo e ter uma pausa estratégica, né, para o seu processo de desenvolvimento e aprendizagem até o próximo conteúdo. Então, não perca o nosso próximo vídeo. Nós estaremos dando sequência e continuidade a este raciocínio. Deus te abençoe, em nome de Jesus.